O temor a Deus. Existem numerosos versículos da Bíblia que nos chamam a temer a Deus e que nos dizem o que é esse temor a Deus. Por exemplo, Deuteronômio 31:12, Salmo 33:8, Salmo 111:10, Provérbios 23:17. Isso vale para ambos os testamentos. Não existe razão para pensar que o temor a Deus seja uma ideia do Antigo Testamento que não se aplica mais. Veja, por exemplo, Mateus 10:28, Lucas 1:50, Filipenses 2:12, Apocalipse 19:5. Em essência, temer a Deus significa reverenciar, amar, confiar e viver apenas para Deus. É o todo da religião verdadeira. Eclesiastes 12:13. John Brown expressou o temor de Deus nestas palavras: a felicidade dos cristãos está no amor a Deus, e a luz de seu semblante é sua vida. Pouco lhes importa que o mundo os condene se ele sorrir, e pouco lhes importa que o mundo sorria se ele condena. Fomos criados de tal modo que tínhamos o temor a Deus apropriado. Em nossa queda, porém, procuramos nos livrar desse temor a Deus, mesmo que existam ainda restos dele em nossa consciência. Muitos pecadores caídos ainda sentem certo terror e apreensão perante Deus, principalmente quando veem Deus avançando contra eles em juízos temporais. Nada disso, porém, tem um efeito salvador por si só. Romanos 3:18 deixa claro que, por natureza, não há temor de Deus verdadeiro diante dos nossos olhos. O temor do Senhor é uma dádiva de Deus que resulta de sua aliança graciosa. Jeremias 32, versos 39 e 40. O Espírito Santo opera no coração dos pecadores para instilar o temor a Deus, para efetivá-lo e nutri-lo. Salmo 86, verso 11. Esse temor a Deus é límpido e permanece para sempre. Salmo 19, 9. Você conhece esse temor a Deus? O verdadeiro temor a Deus significa, em primeiro lugar, que você o respeita e reverencia como o Deus Santo. Isaías 8:15. Deus é Deus e nós não o somos. Isso já deveria ser razão suficiente para temê-lo. Além disso, ele se revela tanto na criação quanto na sua palavra como Deus sábio, todo-poderoso, justo, santo e bom. Ele deveria ser reverenciado ao máximo por aquilo que é e pelo modo como se revelou. Cada folha é um chamado para temermos a Deus. Cada respiro nosso aumenta nossa responsabilidade de temê-lo corretamente. Em segundo lugar, temer a Deus verdadeiramente significa adorá-lo como ele nos instrui a fazê-lo. Salmo 5, 7, Salmo 89, 7, Hebreus 12, 28. Não devemos fazer de conta que sabemos por conta própria como devemos temê-lo. No entanto, ele não nos deixou no escuro em relação a como fazê-lo. A Bíblia nos instrui clara e precisamente sobre como devemos nos aproximar dele. Em terceiro lugar, temer a Deus verdadeiramente significa odiar o pecado e fugir dele. Provérbios 8:13 explica: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Em quarto lugar, temer a Deus verdadeiramente significa viver no perdão dos pecados oferecido pelo Evangelho de Cristo. O Salmo 130, verso 4 diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Isso não é uma experiência única. Segundo Paulo, envolve buscar a purificação sempre de novo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.
2 Coríntios 7, verso 1. Em quinto lugar, temer a Deus verdadeiramente significa que você não presta para este mundo, como Noé. Lemos que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Hebreus 11, 7. Em sexto lugar, temer a Deus verdadeiramente significa desejar ter comunhão com outros que o temam. Malaquias 3,16. Além disso, você deseja que o temor a Deus se propague nas gerações vindouras e por todo o mundo. Salmo 34:11, Juízes 4:24. Por fim, temer a Deus verdadeiramente significa que você sempre desejará conhecer Deus melhor. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Provérbios 1:7. Mas, quando tememos a Deus corretamente, jamais sentiremos ter bastante desse conhecimento. Provérbios 2:5.